Hoje nós vamos falar de descomplicando o pensamento. É um tema bastante interessante. Descomplicando o pensamento com TVEP. Então vamos começar com uma pergunta que não quer calar. Se chegasse um alienígena aqui no planeta Terra e encontrasse com você, um alienígena bem pacífico, bem bacana, bem legal, que você estivesse ali tomando um drink com ele, conversando com ele, e ele tivesse uma pergunta para conhecer melhor o planeta Terra. Falasse assim, olha, como é que você pensa? Tenta explicar. Ele quer saber como que você pensa. Né? Então, isso é uma pergunta bastante curiosa. Você precisa saber como que você pensa. Né? Então, eu vou dar uma alegoria para você entender melhor. Imagine que o ser humano, eu responderia para esse alienígena o seguinte. Imagina que o ser humano é como se fosse uma unidade processadora de dados. Então, você vai processar dados. E os dados ele entram como? Em forma visual, você vê o cenário de tudo que está acontecendo. Então você tem dados visuais, dados auditivos, dados olfativos, dados degustativos e dados sinestésicos. Esses dados eles entram e a gente, através de uma linguagem, a gente utiliza a nossa linguagem, processa esses dados e esses dados então vão nos levar a uma decisão. A decisão em cima do que está acontecendo, nós vamos selecionar. Dizem os cientistas que é uma máquina que ela é capaz de organizar 100 mil dados por segundo e selecionar 2.000 dados mais relevantes. Então imagine que você é uma unidade processadora de dados e você vai tomando decisões de fuga, luta ou pausa para pensar. Bom, se o que você está percebendo é algo que coloca em risco a sua vida, ou a vida ou te coloca em algum tipo de perigo, você pode decidir que o melhor a fazer ali é fugir, porque você não tem como enfrentar. Quando aparece um perigo que você faz todas as contas, processa esses dados e fala, não, eu dou conta, esse perigo aí eu aguento. Então você luta. Quando você não consegue fugir, você também processa de maneira nova. Eu preciso lutar. Então você se prepara para a luta. Essa luta pode ser corporal, essa luta pode ser intelectual, essa luta pode ser para encontrar, de qualquer maneira, um roteiro de fuga, um roteiro de saída daquela situação de perigo ou aquela situação desconfortável. Se você é uma unidade processadora de dados, você processa diversas informações internas e externas, de forma que você processa se você está com fome, se vai chover, se você tem risco de perder o emprego. Então, como é que você pensa tudo isso? Você está responsável, vamos colocar a sua vida, você tem o seu tempo que se transforma em eventos para satisfazer a necessidade de uma série de fluxos de eventos que tem à sua volta. Então, uma boa dica para você pensar é compreender que você tem 24 horas e quando você desmorre de manhã, quando você acorda, você tem o direito de colocar o seu tempo nos eventos ao longo do dia. Então, se você começar a pensar dividindo o seu dia em 7 tempos de 2 horas, você começa a fazer um jogo do tempo. Então, como é que você vai pensar? Você tem responsabilidades com você mesmo, por exemplo, você tem que se alimentar, você tem que fazer sua higiene pessoal, você tem responsabilidade com a sua família, teve filho porque quis, você tem responsabilidade com o seu cônjuge, casou porque quis, você tem responsabilidades genéticas com sua mãe, com seu pai, com sua família, que você precisa não adoecer, você precisa desses fluxos de harmonia na sua vida, eventos de qualidade.